Olá, hoje é terça-feira, 11 de outubro de 2022, dia em que eu gostaria de comentar o desempenho dos institutos de pesquisa no segundo turno da eleição, trazendo novos números, novas dúvidas. Agora, o Instituto IPESP dá uma vitória fácil do Lula, com 54% dos votos válidos contra 46% de Jair Bolsonaro, uma diferença de 8 pontos. Eu diria que é um resultado lógico, mas isso nós vamos ver daqui a pouco. Antes eu gostaria de cumprimentar você que está aí me assistindo, me cumprimentando, me criticando com razão, sem razão, mas com lógica, com respeito. E eu peço que você indique o nosso vídeo para seus amigos, para que prestigie aqui esse canal. É um canal que procura defender os interesses do cidadão, né? E hoje, nesta terça-feira, 11 de outubro, é dia do aniversário da minha amadíssima cidade de Campina Grande, lá na Paraíba, onde passei minha adolescência. Eu nasci em Iraúna, no sertão, é a terra da minha mulher, Maria Isabel. Eu quero tratar de outros assuntos, né? O Bolsonaro dizendo que agora a tal declaração que ele deu sobre o aumento de 11 para 16 ministros do Supremo foi uma invenção. Gostaria também de falar do escândalo levantado por Damares Alves, de um vídeo de forçação de barra com criança, que está sendo discutido porque o vídeo não foi mostrado por ela, né? Pode ser mais uma fake news. E também temos o caso da Polícia Federal, que tirou o governador Dantas de Alagoas, do MDB, do Renan Calheiros, do cargo, por uma denúncia na Polícia Federal de corrupção. Bom, vamos começar pelo começo, né? O IPESP, aquela pesquisa de votos válidos, quer dizer, porque na hora da contagem dos votos não se contam os votos em branco e nulo, né? Então o que vale realmente são os votos válidos. Essa é a palavra, válidos, né? Dá 54% por Lula e 46% por Bolsonaro. Essa diferença de 8 pontos é um pouco maior do que a diferença de 6 pontos percentuais, quase 7, no primeiro turno. Isso é lógico, é natural. Espero que dessa vez os institutos estejam acertando. Não é que eu estou torcendo por um lado ou por outro, pelo Bolsonaro ou pelo Lula. Não, é que eu espero que o eleitor, o cidadão, nós todos, estejamos sendo bem informados pelos institutos que andaram pisando na bola no primeiro turno, né? De qualquer maneira, eu digo que é lógico pelo seguinte: primeiro, porque é histórico que as eleições em 2 turnos, elas têm uma espécie de repetição no segundo do primeiro, né? É muito difícil quem perde no primeiro turno vencer a eleição no segundo. Então, e de uma certa forma com a mesma diferença de votos, né? No caso, os institutos estão registrando um trânsito maior de votos dados no primeiro turno para a terceira colocada, Simone Tebet, do MDB, e Ciro Gomes, do PDT, para o Lula, que era o ganhador no primeiro turno, e não para o Bolsonaro, conforme os teóricos e práticos da campanha do presidente gostariam que fosse. Eu vejo essa eleição como uma espécie de outro lado, a eleição de 2018 no espelho, né? O que aconteceu em 2018? Em 2018 houve uma grande rejeição contra o PT, manteve o PT fora do poder central da República, na qual eu estava há bastante tempo, desde que Fernando Henrique do PSDB tinha saído. De certa forma,
deu uma espécie de tiro de misericórdia no PSDB e em outros partidos, PDT, etc. E consagrou o Bolsonaro como representante do desgosto da população com a corrupção do sistema antigo. Agora nós estamos vendo o avesso. Como o Bolsonaro não cumpriu nada do que ele prometeu em matéria de combate à corrupção, chegando inclusive a perseguir o juiz Sérgio Moro, que agora como candidato, como eleito senador, o apoia, né? Para não apoiar o Lula, é claro, né? Mas, então a eleição é tendo a repetição, quer dizer, a continuação, agora eu acho o sepultamento, né, do PSDB, né? Isso, de certa forma, está sendo negado no estado de São Paulo, o maior estado da federação, o maior colégio eleitoral, o estado mais rico, onde o candidato bolsonarista, que tudo que tem a apresentar a sua fidelidade ao presidente da República, está vencendo com folga aquele que foi o cavalo do Lula na eleição anterior, Fernando Haddad, né? Faltam poucos dias para o segundo turno, e aí, quer dizer, está de certa forma também confirmando que foi o caso do candidato do Bolsonaro, o ex-ministro de infraestrutura do Collor, né? O militar, né? Ter ganho já com folga no primeiro turno, principalmente por causa do voto do interior. O Haddad está fazendo na sua propaganda, está dando a informação de que ganhou a capital. E daí? Ganhou na capital, mas não perdeu feio no interior, né? E agora o Bolsonaro, mantendo a sua tradição de disparar torpedos verbais indefensáveis, está dizendo que o aumento de ministro do STF, que foi ventilado pelo seu atual vice, né, agora senador, né, o general Hamilton Mourão, de 11 para 16 ministros, foi uma invenção. Mas mantém uma denúncia sobre urnas fraudadas, apesar de não ter sido fraudada nenhuma urna, não houve acusação de fraude em nenhuma das milhares de urnas da eleição, né? Essa tentativa continua sendo, segundo a Thaís Oyama, que entende bastante do Bolsonaro, tanto que escreveu um livro a respeito dele, né? É uma espécie de colchão para ampará-lo na queda da derrota, né? Eu quero também registrar aqui com um aumento grande dos evangélicos em relação à Igreja Católica, que continua sendo a que tem mais fiéis, mas os evangélicos estão sendo, já há algumas eleições, né, bastante requisitados pelos candidatos, e o Bolsonaro aposta muito no voto evangélico. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a Igreja Católica, está inclusive na origem do PT. O PT foi um partido criado nas sacristias do país, né? A CNBB reprovou a exploração da religião como política no segundo turno da eleição presidencial. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal, cobrou informações da Superintendência da Polícia Federal em Alagoas sobre a abordagem feita ao presidente da Assembleia Legislativa de Alagoas, Marcelo Vitor, do MDB, no último dia 1º, véspera do primeiro turno. O parlamentar foi alvo de uma verificação, de uma averiguação da PF no hotel Ritz Lagoa, de Maceió, né? Ritz Lagoa da Anta. Ocasião que os agentes apreenderam dinheiro, muito dinheiro vivo, né? R$145 mil, e material de campanha. Os investigadores suspeitam que o dinheiro seria usado para a suposta compra de votos. O Renan Calheiros, que é o chefão do grupo MDBista de Alagoas, adversário de Arthur Lira, presidente da Câmara, que é o chefão do Centrão e também é de Alagoas, disse que a ministra Laurita Vaz, do Superior Tribunal Federal, a Superior Tribunal de Justiça, é bolsonarista e que a Polícia Federal é a Gestapo
de Arthur Lira, seu aniversário lá em Alagoas. O Ministério da Cidadania também está envolvido aí numa chamada camisa de 7 varas, não sei se você conhece essa expressão. Tem 3 dias para prestar informações à Polícia Federal e ao Ministério Público Federal sobre um vídeo denunciado pela ex-ministra Damares, mas não exibido, denunciando abuso contra crianças no estado do Pará, cujo governador reeleito no primeiro turno, com uma margem de votos espetacular, aparece nesse vídeo, segundo ela denunciou, pessoas arrancando dentes de crianças, de menores, para a prática do sexo oral. Ela fez essa denúncia numa igreja em Goiânia, que é um estado bolsonarista, que reelegeu Ronaldo Caiado, governador de direita. E então o PT pediu investigação à Procuradoria-Geral da República por uso de vídeo pela ex-ministra, e a senadora Érica Hilton, do PSOL de São Paulo, exige investigação, inclusive do ato em si. Quer dizer, não é só uma investigação sobre a denúncia da Damares Franco, mas também do ato, se houve o ato. Ontem eu cometi um lapso aqui, eu esqueci a crise de Congonhas, quero pedir desculpa por isso, e dizer que Congonhas, o segundo maior aeroporto do Brasil, o maior movimento, voltou ao normal depois que estourou o pneu de um jatinho. Um absurdo, um jatinho estourou o pneu às 1h30 da tarde e paralisou esse aeroporto durante 8 horas e depois durante mais um dia inteiro. O domingo, um dia e meio, domingo e segunda-feira, só agora na terça-feira que voltou tudo ao normal, né? Nesse ínter caíram 2 pontes rodoviárias no estado do Amazonas, no qual que é governado por um bolsonarista, Wilson Lima, né? As pontes deixam suas populações sem comunicação, sem conseguirem comprar medicamentos, alimentos, etc. O Brasil é um país sem dono, é um país sem governo, é um país do desgoverno. E essa é uma das causas da diferença grande de 8 pontos percentuais de Lula, restaurado do resultado negativo da eleição de 2018, para o Bolsonaro. Antes de terminar, eu queria lamentar a cena patética dos jogadores do São Paulo Futebol Clube, um time que já foi campeão mundial, um grande time, e que tentaram impedir que o juiz, o árbitro Jean-Pierre Gonçalves Lima, fosse ao VAR rever um lance de um pênalti que foi cometido mesmo, um pênalti óbvio, que o juiz não fez questão de não ver, porque ele estava em cima do lance, o juiz Jean-Pierre Gonçalves Lima, né? E aí os jogadores do São Paulo tentaram evitar o pênalti, que era aos 38 minutos do segundo tempo, que deu a vitória ao Botafogo contra o São Paulo no Morumbi, debaixo de chuva. Então essa cena é uma cena trágica, né? O jogador tentar impedir o juiz de ver o VAR. Mas teve também uma cena ridícula, o técnico Rogério Ceni dizendo que o São Paulo foi prejudicado pela chuva, como se o Botafogo tivesse jogado num campo seco, né? Eu quero, antes de terminar, convidá-lo aqui para ver o Neumann Entrevista da Semana com o Procurador das Contas de São Paulo, Tiago Pinheiro Lima, que disse, entre outras coisas muito importantes, ele é um dos autores da famosa Carta às Brasileiras e aos Brasileiros, a favor da democracia. Ele disse nessa entrevista que a ideia de celebração é reforçar agora as conquistas da democracia da Constituição de 1988 para cá e defender a liberdade, disse o procurador. Espero que você veja a entrevista porque ela merece, viu? E eu vou ficando por aqui, direto ao assunto. Até!